Hoje é sobre o escudo da fé. A questão é a palavra fé. Por quê? A palavra fé vai ser associada, dependendo da frase, a uma coisa diferente. Por exemplo, o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 1, vai falar sobre o evangelho que nos salva, a pregação do evangelho que nos salva pela fé, de fé em fé. Essa fé aí, onde Paulo fala em Romanos capítulo 1, já não é a fé que eu quero falar hoje. Ela é um conjunto de crenças sobre o evangelho, a mensagem do evangelho. No capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer assim, porque nós temos a pregação da fé, a palavra da fé, aquilo que a gente ensina, aquilo que o apóstolo Paulo estava ensinando, o conjunto de crenças que ele estava ensinando, ele também chamou de fé. O apóstolo Tiago, irmão do Senhor, ele vai dizer assim, no capítulo 5 de Tiago, está alguém doente, está alguém alegre, cante louvores. Está alguém doente, chame os presbíteros da igreja, eles orem, unjam com óleo, e a oração da fé salvará o doente. Então, aqui já está falando da fé como um ambiente de oração, que traz respostas. O apóstolo Judas, que também era profeta, um outro Judas que não é o Judas, né? Tem o Judas da Bíblia, que escreveu, era um dos apóstolos, outro apóstolo, né? Judas, que também era profeta. Lá na sua carta, ele vai dizer assim, eu estava escrevendo sobre a salvação que nos é comum, mas necessitei escrever para vocês aqui acerca, para a gente batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue a todos os santos, a todos os cristãos. E aí Judas vai dizer que essa é uma fé, que é uma doutrina que precisa ser defendida. Então, dependendo de onde ela aparece no texto, a palavra fé vai ter um significado. Estão entendendo? Agora, Jesus lida com a fé de outra maneira. Jesus lida com essa palavra de outra maneira. No capítulo 17, por exemplo, de Mateus, você abrir aí a sua Bíblia, em Mateus 17, no versículo 20, Jesus vai dizer que os discípulos não puderam libertar um menino que estava com problemas espirituais sérios, não puderam libertar o menino. O pai do menino trouxe o menino para eles orar para o menino ficar bom, era um demônio, o menino não ficou bom, Jesus chega e repreende, e expulsa o mal, e o menino fica bom. Os discípulos vão perguntar por que eles não conseguiram fazer aquilo. Aí Jesus vai explicar no versículo 20 de Mateus 17, por causa da pequena fé que vocês têm. Jesus está lidando com a fé aqui de outra maneira. Essa fé para Jesus, ela é algo sobrenatural que produz resultados. Mas Jesus chama essa fé em dois lugares. Existem dois lugares na Bíblia que Jesus diz que a fé é uma coisa e que a fé é outra coisa. Aqui em Mateus 17, 20, Jesus diz que a fé é uma semente. Isso eu também esqueci de mencionar, que no texto que a gente tem usado, Efésios 6, Paulo vai dizer que a fé é um escudo, o escudo da fé, com o qual vocês podem apagar todos os dados inflamados do maligno. Já tem isso, a fé como escudo. Agora aqui Jesus está dizendo assim, por causa da pequenez da vossa fé, porque se tiverdes fé, em verdade vos digo, porque se tiverdes fé como um grão de mostarda, é uma semente. Um grão de mostarda é uma semente. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer a esse monte, mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Olha só. E nada lhe será impossível, diz Mateus 17, 20.
nada lhe será impossível. Defina nada. Nada lhe será impossível. Nada lhe será impossível. Ele está dizendo assim, ó, a fé a fé que Jesus está falando, que o apóstolo Paulo diz que é um escudo para a gente, que a gente consegue apagar os dardos inflamados do maligno. Essa fé não é uma doutrina, essa fé não é um conjunto de crenças, essa fé não é a pregação de uma mensagem sobre Jesus, essa fé não é a porta que se abre para a salvação. Pedro vai dizer no capítulo 1 da carta de Pedro, do apóstolo Pedro, ele vai dizer assim: alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Lemos isso ontem à noite, na nossa visita pastoral que a gente fez ontem. No último versículo do capítulo está lá: alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Não é isso que Jesus está falando. Como a fé ela vai assumir uma série de significados, então Jesus trata a fé de outra maneira. Jesus trata a fé como algo que produz resultados. Repita comigo: Jesus trata a fé como uma coisa que produz resultados. Diga: Jesus chama a fé de uma semente. Gente, quando você pensa em uma semente, você pega uma semente e coloca no solo. O que acontece? Passa um tempo, daqui a pouco nasce a plantinha. Passa um tempo, você vai regando, vai cuidando, ela vai crescendo. Se for uma árvore frutífera, no tempo certo, aquela sementinha que você colocou ali naquela terra vira uma árvore gigantesca com um monte de fruto, e ela vai dar, e ela nunca mais para de dar fruto. Todo ano ela dá fruto. Não é incrível? Você só precisa plantar ela uma vez, cuidar dela, esperar ela crescer, ela vai desenvolver naturalmente e todos os anos ela vai produzir fruto, porque você apenas plantou. Jesus está dizendo: a fé é uma semente. Quando essa fé é plantada dentro de você, o teu papel é cuidar dela, regar essa fé. O que significa regar? Proteger essa fé, alimentar essa fé, ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, compreender aquilo que Deus quer acerca disso. Quanto mais eu compreendo as coisas de Deus, quanto mais eu compreendo a palavra de Deus, quanto mais eu estudo, eu escuto a palavra de Deus, mais eu estou cuidando dessa fé que foi plantada dentro de mim. Ela vai crescer e ela vai produzir os seus frutos o tempo todo. Aqui é um outro tipo de fé. Todas as pessoas que se aproximaram de Jesus para receber de Jesus, pelo menos todos os que buscaram em Jesus um milagre, todos receberam. Todos que foram até Jesus para receber a resposta de Deus por alguma coisa, receberam. E todas essas pessoas que procuraram Jesus, Jesus disse assim: ó, é a fé, tua fé, tua fé, tua fé. O cego Bartimeu, um dos mais conhecidos da gente, à beira do caminho, mendigo, quando descobre o barulho que o pessoal está passando. Quem está passando aí? Ah, é Jesus o Nazareno. Ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Virou até música isso aí. E aí o pessoal dizendo: calma, mestre, não faz barulho não precisa não. Aí ele grita mais ainda: mestre, tem compaixão de mim. Jesus para, escuta. Jesus para, olha para trás e manda os discípulos chamar ele. Eles vão para até ele e falam assim: ó, tem bom ânimo, o mestre manda te chamar. Ele larga a capa, dá um salto, cego, hein, e corre até Jesus. O pessoal vai guiando ele, vai até Jesus. Jesus diz assim: o que é que você quer que eu faça? Ele disse: eu quero voltar a ver. Por que voltar a ver? Ele ficou cego por alguma situação. Ele não nasceu cego. Bartimeu, o filho de Timeu, não nasceu cego. Ele ficou cego por algum problema. Aí ele disse: quero voltar a ver. Aí Jesus disse: seja feito conforme a tua fé. Aquele pedido dele, eu quero voltar a ver, Jesus entendeu que aquele homem cria que Jesus podia fazer aquilo. E aí o que Jesus fez? Seja feito conforme a tua fé. A mulher sírio-fenícia, mulher samaritana,
a pecadora que unge os pés de Jesus. Pense nas pessoas que chegaram para Jesus, que foram curadas, libertas. Nesse capítulo 17, o pai do menino que chega com o menino endemoniado, né? O endemoniado gadareno, que mais de não sei quantos mil demônios dentro dele, né? Todos que se aproximam de Jesus, Jesus vai libertando, vai operando, vai curando, vai fazendo milagres. Uma multidão com fome, Jesus multiplica pão e peixe 2 vezes. Estão entendendo? Porque todas as pessoas que se aproximam de Jesus precisam ter fé. Esta fé não é crer numa doutrina, não é crer numa religião. Mas eu creio na religião. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando de religião. Aliás, gente, Jesus não fundou nenhuma religião. Jesus fundou uma igreja. Religião não. Jesus nunca fundou uma religião, nunca pensou em religião, ele pensou numa igreja. Ele disse para Pedro e para os apóstolos: ó, tu és Pedro, né? E sobre a revelação que você me deu, sobre essa rocha que era ele mesmo, eu edificarei a minha igreja. Jesus não, isso em Mateus 18. Nós estamos em Mateus 17, no capítulo 18 ele disse isso. Jesus nunca pensou numa religião. Jesus fundou uma igreja, deixou uma igreja. Católica, apostólica, romana, não. Jesus deixou uma igreja. Todos que creem em Jesus e que estão vivendo em uma igreja e creem na palavra de Deus, de fato, como Jesus revelou, essas pessoas estão conectadas com essa igreja que Jesus deixou. Essa é a fé. Amém? Estão entendendo? Mas olha que interessante. Jesus então vai, cura esse homem, cura o filho desse homem. Todas as pessoas que se aproximam de Jesus precisam de fé. Aí vem o escritor de Hebreus no capítulo 11, no versículo 6. Hebreus 11, 6. Hebreus 11 é o que eu chamo de Salmo da Fé. Se tem um Salmo da Fé, é Hebreus 11. Não é um salmo, mas eu chamo de Salmo da Fé. No capítulo 11 de Hebreus, no versículo 6, está escrito assim: ó, sem fé, todo mundo já ouviu isso. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que a pessoa que se aproxima de Deus, quem chega para Deus, chega até Deus para pedir alguma coisa, é necessário que aquele que se aproxima de Deus tem que fazer 2 coisas. Primeiro, crer que Ele existe. O apóstolo Tiago vai dizer assim: você crê que Deus existe? Faz bem, porque até os demônios creem e têm medo. Você tem que crer que Deus existe, e crer mesmo. Segundo lugar, crer que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Em outras palavras, a pessoa tem que acreditar que Deus vai dar o que Ele está pedindo, e que Deus é bom para dar o que Ele está pedindo. Não que Deus vai dizer assim: quem sabe, talvez, acho que não vou te dar. Se você chegar para Deus, Hebreus 11:6 diz: aquele que se aproxima de Deus precisa acreditar que Deus existe e que Deus é galardoador. Galardoador significa presenteador. Galardoador significa doador, que Deus tem para dar aquilo que você está pedindo. Se você acredita nisso, você tem fé. Você acredita em Deus? Acredita em Jesus Cristo? Acredita que Deus vai dar aquilo que você está pedindo quando você se aproxima de Deus? Então você está na fé. E essa fé é como essa semente que Jesus falou em Mateus 17:20. Ela produz resultados. Diga: a fé produz resultados. Agora vamos tornar essa coisa mais pessoal. Diga: a minha fé produz resultados. Porque não é a fé do outro, é a sua. Você que está buscando, é você que tem que ter fé, não é o outro que tem que ter fé por você. Certo? Quem está buscando? Você. Então de quem é a fé? Sua. Quem é que tem que ter fé? Você. Não, mas se o pastor tiver fé, ele vai orar por mim, vai dar certo. Peraí, não é assim. Quando a pessoa chega debilitada, que ela não tem condições de manifestar a fé porque ela não entende, somos nós que temos que ter a fé.
Mas depois que ela chegou e que já está e entendeu, quem tem que ter a fé é ela. Aí agora é com ela. Porque o primeiro passo a gente já deu, Deus já deu. Agora o outro passo é ela. Ó, você já recebeu a bênção de Deus? Já foi agraciado? Já. Deus já aliviou o seu problema? Já. Agora é com você, cabra. Agora é com você, irmã. Agora é com você, meu irmão, minha querida. Porque agora você tem que andar. Você não pode agora ficar pegando na mãozinha do pastor, o pastor te guiar. Agora você tem que ir sozinho. O pastor está aqui para te orientar, para te ensinar, para tirar suas dúvidas, para pregar a palavra para você. Mas só para orar por você quando for necessário, para cobrir a sua vida, para ser aquele que protege espiritualmente você, dizendo: ó, não faça isso, não é assim, eu estou orando por você, está errado esse caminho que você está indo. Esse é o papel do pastor. Ele cuida da ovelha de Deus. A ovelha não é desse pastor aqui, a ovelha é de Deus. O pastor humano não tem ovelha. O pastor humano é um empregado de Jesus. As ovelhas pertencem a Jesus, as pessoas pertencem a Deus. O pastor é só um empregado, está ali para fazer um papel que Deus colocou ele lá. Mas ele também é ovelha de Jesus. Ele é uma ovelha que Jesus separou para ajudar a cuidar do rebanho, mas ele continua sendo ovelha de Jesus. O bispo, o pastor, é uma ovelha de Jesus. Ele só me separou para cuidar, para ajudar a cuidar do povo. Mas eu ainda sou ovelha dele. Certo? Todos nós pertencemos a ele. Mas o pastor aqui, o humano que está aqui diante de você, os pastores humanos que estão diante de você, têm uma função: cuidar, proteger, alimentar. Cuidar, proteger, alimentar. No sentido espiritual, cuidar, proteger, alimentar. Esse é o papel do bispo, esse é o papel do pastor. Cuidar, proteger, alimentar. E mais nada, porque isso já é muito para uma pessoa. Já é muito para uma pessoa. Certo? Estão entendendo? Então, e aqui você, como ovelha de Deus, escuta, aprende e põe na sua vida em prática. Simples assim. Aí, gente, não tem dor de cabeça, não tem problema, não tem crise, não tem dificuldade, não tem coisa. As bênçãos de Deus vão acontecendo. Amém? Todos nós podemos receber as bênçãos de Deus. O que são bênçãos de Deus? Aquilo que Deus tem para nos dar. O que Deus tem para nos dar? O que eu preciso. Se eu preciso de pão, você... Jesus já falou isso. Quem é o pai? Jesus contou uma parábola, lembram? Quem é o pai que o filho pedindo pão vai dar uma pedra? Quem é o pai que o filho pedindo um ovo vai dar um escorpião? Jesus falou isso. Jesus falou isso. Aí Jesus disse: se vocês, que são pessoas que não são tão boas assim, sabem dar boas coisas aos filhos de vocês, porque os filhos pedem e você não vai dar o ruim, você vai dar o melhor que você pode, e o vosso Pai que está no céu? Jesus diz: dará boas coisas àqueles que pedirem a Ele.